As pessoas têm confundido muito qual é a postura do cristão de verdade. Como é que o cristão deve se comportar? Uns lugares dizem que é mais à vontade, outros lugares, poucos deles estão dizendo que é um pouquinho, que a porta não sofreu reforma ainda. A gente não gosta muito de obedecer, isso é do ser humano, né? Filho, a criança já vai crescendo e já vai tentando aumentar os seus limites. Você fala não e ela imagina depois de adulto. A gente gosta mesmo de alguma coisa que nos deixe mais livre, mais à vontade. A Bíblia diz que a porta para o céu continua estreita, ela não ficou mais ampla. Talvez, de uma maneira geral, a igreja está vivendo um tempo de porta muito ampla. E isso não é o Evangelho de Jesus. Então a gente tem que prestar atenção no que nós estamos ouvindo, como isso temos nos comportado. Amém? E eu quero que você me ajude aqui na leitura da palavra. Romanos capítulo 8. Depois nós vamos voltar um pouquinho e ler alguns outros textos. Mas eu quero começar com Romanos capítulo 8, versículo 19, diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Em outras palavras, tudo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui? Teve gente que ficou meio assim. Temos algum filho de Deus aqui ou não? Segura a mão aí, deixa eu dar uma olhada para você. Ótimo, muito bom. Se eu perguntar, você acredita em Deus? Quem acredita em Deus? Quero dizer uma coisa para você, que até o diabo acredita em Deus, né? Então acreditar em Deus é muito fácil. Agora se tornar filho de Deus é um processo. E esse processo é alguma coisa que me chama para uma vida diferente, para uma atitude diferente, para um comportamento diferente. E a ideia de ser filho de Deus, de permanecer como filho de Deus, é algo muito profundo e muito sério. Porque muita gente começa bem, mas termina mal. Melhor seria começar mal e terminar bem. Amém? O cara começa animado nas coisas, dali um tempo ele já está desanimado, já está jogando as bets, né? Como a gente diz por aí. Começa bem, mas termina mal. E o ideal seria terminar bem. Agora, para terminar bem, eu preciso aprender processos, preciso aprender princípios e caminhar numa vida abundante na presença de Deus. Por que a gente vê crente que tantos anos caminhou e de repente está lá, jogado no chão, abatido, perdeu-se e não quer mais nem saber do Evangelho? Começou bem, talvez, está terminando mal. Mas por que terminando mal? Porque desconsiderou algumas coisas que são fundamentais na vida cristã. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Se alguém vier dizer para você que é fácil, eu vou dizer para você, não é. Estão mentindo para você. Amém? Mas vamos aqui pela palavra. Meu Deus, vai estar difícil hoje, hein? Estou com a garganta arranhando. Me desculpe você que está me vendo, mas eu preciso tomar água. Muito bem. Romanos 6,6 também vamos ler. Abra sua Bíblia aí, Romanos. Mantenha-se em Romanos com a Bíblia aberta, que vai ser muito bom. Fica mais dinâmico. Romanos 6,6 diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. O que Paulo quer dizer aqui? A nossa velha criatura, aqueles comportamentos, aquelas coisas que a gente fazia e não se importava que fazia. Aí Paulo está dizendo: sabendo isto, que foi crucificado com ele o velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Todo mundo que serve ao pecado é escravo do pecado. Amém? Amém?
Então você já começa a ficar alerta aí. Tem alguma coisa te escravizando? Tem alguma coisa dominando a sua vida? Tem alguma coisa te controlando ainda? No que diz aquela velha criatura? Então você ainda não está totalmente entregue, rendido ao Senhor. Amém? O que é pecado, pastor? Pecado é errar o alvo, que é Cristo. Romanos 6, 11 a 14. Assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Amém? Então Paulo está dando um ensino aqui profundo a respeito dessa postura do cristão. O cristão deve ter uma postura diferenciada. Quando eu leio aqui no final, no versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, não quer dizer que aconteceu um passo mágico, uma varinha de condão bateu na minha cabeça e agora eu estou totalmente livre do pecado, o pecado não tem mais nenhum domínio sobre a minha vida, e não é isso que Paulo está ensinando. Porque a velha criatura, o corpo carnal, sempre vai estar habituado a coisas que não agradam a Deus. É normal que isso seja travado uma guerra, né? O meu corpo contra o meu espírito. O corpo gosta de pecar, o corpo gosta de fazer aquilo que não agrada a Deus. Toda vez que eu sirvo ao pecado, que eu me torno escravo do pecado, eu estou elegendo sobre a minha vida um outro Senhor, alguém que vai estar agindo com controle sobre a minha vida. Eu estou bem, pastor, mas eu ainda estou preso aqui, preso ali, preso lá. E é uma guerra, irmãos. Não dá para brincar com a nossa velha criatura, ou aquilo que está no nosso corpo cravado, que foi escrito há tanto tempo, que tem dominado as nossas vidas. Então nós precisamos entender que esse é um tempo de andar na presença de Deus e de procurar fazer a sua vontade. É fácil? Como eu já disse, não é fácil. Exige renúncias? É evidente que exigem renúncias. Para tudo na vida, você vai precisar renunciar a alguma coisa. E a Bíblia nos manda andar em santidade. Agora, o apóstolo, ele nos dá uma orientação, ele nos exorta, ele chama a nossa atenção através da sua palavra. E muitas vezes, irmãos, as pessoas ficam ofendidas, porque ouvem uma palavra, que é a palavra de Deus, e ela diz, mas por que o pastor está pregando isso? Tanta coisa para pregar na Bíblia, tanta palavra de amor, mas disciplinar, corrigir, orientar uma pessoa também é uma palavra de amor. Amém? Temos papais e mamães aqui? Levanta a mão, levanta a mão. Você, quando disciplina o teu filho, está fazendo isso porque odeia ele? Mas por que você pega o chinelo e... Isso é muito ruim, viu? Que coisa feia, bater na criança, deixar de castigo, chamar atenção. Que horrível que você é. Que coisa, não é? Será que eu estou falando a verdade? Não. A gente sabe que o filho tem que ser corrigido. Amém? Então os filhos de Deus também precisam ser corrigidos, orientados, dirigidos pelo caminho de salvação. Uma das maiores preocupações da minha vida como pastor, sabe qual que é, irmão? É que você seja salvo, que você não vá para o inferno. O inferno é real e vai levar muita gente desavisada para lá. Então a minha maior preocupação como pastor, como servo de Deus, é que você cuide de uma maneira muito diligente pela salvação da sua alma. Não deixa ninguém te enganar. Leia a Bíblia.
Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Tem muita coisa que a gente diz, estou fazendo vista grossa. Você pode fazer vista grossa, Deus não faz vista grossa. Mas Deus não é amor, mas Ele é justo. Amém? Glória a Deus. O que eu tenho que então considerar como postura de um filho de Deus? O que eu tenho que colocar em pauta como um cristão verdadeiro? Primeiro eu tenho que saber, Romanos 6,6, aí que eu falei para você, me acompanhe, por favor. Romanos 6,6 diz, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Amém? Eu preciso saber o quê? Que primeira coisa, que Jesus morreu pela minha vida. Diga comigo, Jesus morreu por mim. E é verdade, Jesus morreu por mim e por você. Com a morte dele, ele contemplava, ele enxergava para a eternidade. Ele estava morrendo no meu lugar e no seu lugar. Romanos 5,8 diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 Coríntios 15,3 diz, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu por minha causa, Cristo morreu por sua causa. A morte de Jesus foi para resgatar todos aqueles que estavam distantes de Deus. E quando Cristo morre, Ele está nos vendo, Ele está vendo milhares de anos na frente, por aqueles que iriam crer na pregação do Evangelho. Então a morte de Jesus tem o objetivo de representar a minha vida diante do Pai. Eu tinha que ter morrido, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Eu tinha que ter morrido, porque eu pequei, eu sou um pecador. Você também é. Nós somos pecadores. O que nós merecíamos era a cruz, porque a Bíblia diz que toda alma que pecar, essa deve morrer. E Jesus, por amor, olha para mim, olha para você, olha para muitos dos nossos irmãos que já partiram com Ele. Ele olha e vê o que Ele pode fazer por nós. Ele vai na cruz e morre. Irmão, pode parecer uma coisa tão básica que eu estou falando aqui, mas quando nós entendermos profundamente isso, nós vamos parar de choramingar por aí. Porque tem gente que vem para a igreja com o objetivo de se dar bem. Mas quando Jesus nos chama, nos toca, não é para nos darmos bem, nem para sermos paparicados, nem bajulados, nada disso. Jesus vem para nos perdoar os pecados e salvar a nossa alma do inferno. Amém? Se você entender isso, você entendeu a principal coisa do Evangelho. A Deus não me deve mais nada, nem a mim e nem a você. Deus não nos deve mais nada. Amém? Não precisamos, porque Deus tem que me abençoar, porque Deus tem que me dar isso, Deus tem que me dar aquilo. Deus não tem que nos dar nada, irmãos. Já temos tudo o que nós precisamos, a salvação da nossa alma. Alguém pode dizer amém? Nós confundimos as coisas. Nós reclamamos de Deus porque nós não sabemos o que Jesus fez por nós. Nós não entendemos o que Jesus fez por nós. Só o fato de podermos entrar no céu já nos dá um motivo de grande alegria. Eu não vou mais para a igreja porque um irmão X, o irmão Y, o pastor é muito chato, aquele outro. Irmão, só pelo fato de Jesus ter morrido na cruz no meu lugar, já é um motivo suficiente para servi-lo para o resto da minha vida, sem pedir nada a Ele, absolutamente nada. Se nós entendêssemos que depois que a gente fechar o olho, o coração parar de bater, nós temos uma eternidade para viver. Aquilo que é eterno não tem fim. A vida eterna não tem fim. Se nós entendêssemos que seria necessário
fazer mais alguma coisa, e Jesus já fez tudo o que era necessário. Salvar a nossa alma, perdoar os nossos pecados. O que temos a mais aqui, nesse tempo, vivos, é bônus, é sobra, é aquilo que Deus nos dá assim. Você está me servindo, né? Tá bom, filho, o que é que você quer que eu faça para você? Pode pedir. Outro dia perguntaram, pastor, a pessoa ela tem que se santificar para ser salvo? Não, ela foi salva por Jesus. Ela tem que se santificar para dar bom testemunho de que Cristo, daquilo que Cristo fez na sua vida. Amém? 1 Coríntios 15:3 diz, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, já li, perdão. Gálatas 1:4 diz, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. O que Jesus veio fazer? Nos desarraigar, ou nos desconectar desse mundo perverso. Então, você não pode dizer que eu sirvo a Deus e continue numa vida de qualquer jeito. Impossível. Aquele que conheceu a Cristo, que vive em Cristo, vai andar em novidade de vida. Porque Cristo entrou no coração. Pastor, eu ainda não entendo isso. Você não entende porque Cristo ainda não entrou. O dia que Cristo entrar no teu coração, você vai entender isso plenamente. Você vai entender isso com muita tranquilidade. Por quê? Porque quando Ele entra no nosso coração, as coisas começam a mudar. É impossível uma pessoa ter um contato real com Jesus e não ter mudança na sua vida, na sua maneira de pensar, nas suas decisões, nas questões volitivas. O que é isso, pastor? Para que eu me volto? Como é que eu funciono? Uma vez que somos tocados por Deus, devemos entender uma coisa, que a nossa vida não será mais a mesma. Não sei se você percebe que tem um dado momento, parece que você é atacado de volta naquela área que você tanto amava. O diabo está querendo tirar você da presença do Senhor. Aí está dando uma saudade lá do Egito, da cebola do Egito. Está dando uma saudade lá do mundo. Cuidado com esses sentimentos, essas emoções, que é da velha natureza, da velha criatura, que está tentando tomar espaço de novo. Diga para essa velha criatura que você é de Jesus, que você já nasceu de novo, que você pertence ao Senhor, que você não vai voltar atrás, que você não vai deixar de caminhar. A importância da igreja aqui é fundamental. Esse tempo de pandemia, a gente percebeu o que? As pessoas esfriaram na fé. Sabe por que esfriaram na fé? Porque deixaram de congregar. Porque foram perdendo o temor de Deus. Quando você vai perdendo o temor de Deus, a primeira coisa que acontece, você vai deixando as coisas de Deus de lado. E isso é um perigo. Por quê? Porque você corre o risco de perder aquilo que Deus já conquistou para você na cruz do Calvário, a salvação da sua alma. O que eu devo saber? Que eu fui crucificado com Ele. Romanos capítulo 6, versículo 2. Versículo 1, vou ler. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Então Paulo está aqui usando uma técnica de perguntas e respostas. Muitos livros da Bíblia têm essa coisa, uma pergunta. Malaquias mesmo é um dos livros que se faz uma pergunta e Deus dá a resposta. Faz uma pergunta, Deus dá a resposta. Paulo está usando esse estilo literário para ensinar um princípio. Ele está dizendo, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele responde, de modo nenhum. Se você olhar no texto, tem uma exclamação aí, ele está gritando. Ele está exclamando com vigor. De modo nenhum voltaremos no pecado. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidades de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos.
Amém? Pastor, que palavra é essa? É uma palavra bem pastoral. A gente tem essa mania de passar batido na Bíblia. A gente muitas vezes passa por cima da palavra de Deus. A gente faz de conta que certos assuntos não são... Não, isso não é comigo, pastor. Eu quero vir aqui na igreja para receber uma bênção. Não, irmão. A bênção da salvação você já recebeu. Agora você tem que ser uma bênção. Posso ouvir amém de alguém? Nós temos que deixar de ser meninos e encarar a palavra de Deus com muita mais maturidade e seriedade. Eu tenho que ler a palavra e entender que a palavra é para mim, não é para o outro. A palavra não é para o outro. Puxa vida, aquele irmão precisava ouvir essa palavra hoje. Pena que ele não está aqui na igreja. Não, a palavra é para mim. A palavra foi escrita e Deus fala através da sua palavra. É escrito para os seus filhos, para o povo dele. Alguém pode dizer amém? Exatamente isso. Aquela velha criatura, aquele ser humano que a gente era antes de conhecer a Cristo, não pode mais ressuscitar. Ele está morto, está crucificado. Ele tem que ser levado à cruz todo dia. Mas Jesus já não fez, pastor, fez, mas eu na prática não faço isso. Espiritualmente está pronto. Agora eu preciso entender, eu tenho que considerar isso. Eu estou crucificado com Cristo. Eu já entreguei minha vida a Ele. Ele é o Senhor, não sou mais eu que mando, quem manda é Ele. Amém? Então eu começo a entender a palavra. Oh, meu Deus, está tudo errado aqui. Quem é você, ô criatura estranha, que está querendo viver aqui nesse corpo? Ah, pastor, descobri o velho homem, a velha criatura quer tomar conta. Não, irmão, não permita isso. Tem que andar com diligência, com prudência. Tem que entender essa verdade espiritual. A Bíblia diz assim, olha isso, Romanos 6,7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Se eu morri, eu fui liberto. Se eu não estou liberto, eu não morri ainda. Quem é que comanda? Tua carne ou teu espírito? Que foi recriado por Deus. Quem está no controle? Quem é que comanda, irmão? Aquela conversa de que eu sou assim mesmo, não é conversa de cristão. Isso é uma bela de uma desculpa. Eu sou assim mesmo coisa nenhuma. O cristão que nasceu de novo, cada dia ele está sendo lapidado por Deus, está sendo moldado por Deus. Olha, irmãos, o diamante sem ser lapidado, ele tem um valor, e lapidado é outro valor. Agora, para lapidar um diamante, eu vou te contar uma coisa, dá muito trabalho, é muito esforço. Então você começou a caminhada com Cristo, um dia você disse, eu aceito a Jesus, você deu o primeiro passo, glória a Deus, parou aí. Tem muita gente que parou aí mesmo. De vez em quando eu vou à igreja, de vez em quando eu oro, de vez em quando eu dou uma lidinha na Bíblia, de vez em quando... E aí a pessoa não percebe porque que não decola, porque que a vida não melhora, porque que as coisas não fluem, porque nós não estamos funcionando de uma maneira correta, nós deixamos a prática do primeiro amor, nós já não nos dedicamos mais, a gente se acomodou simplesmente a ser um ouvinte. Eu sento aí na cadeira e está tudo certo. Se nós entendêssemos o que Jesus fez por nós, nós iríamos dar tudo da nossa vida para o Senhor. Muita dedicação, muito amor a Ele, muito amor à sua obra, muito amor às almas. Mas a gente fica em stand-by ali, fica esperando. Um dia acontece alguma coisa. Quem sabe um dia Deus levanta de bom humor e derrama sobre minha vida uma grande bênção. Entendemos tudo errado. Pensamos de maneira equivocada. Você está comigo aqui? Por que a gente esfria na fé, irmão? Porque deixa de considerar essas coisas. Vamos lá. Considerai-vos. No capítulo 6, no versículo 11, está exatamente isso. Considerai-vos. É uma palavra que está aqui. Assim também vós, considerai-vos.
certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é considerar, pastor? Quando você considera alguém em alta estima, você tem por ele o quê? Respeito, honra, dedicação. E aqui o Senhor está nos dizendo exatamente isso. Mortos para o pecado. Se considere morto para o pecado. Quer dizer, quer dizer isso. Quer dizer que você está olhando a tua vida e está dizendo: eu não sou mais meu, agora eu sou do meu amado. Amém? Amém? Eu sou do Senhor. A partir de agora, minha vida pertence a Ele. Gálatas capítulo 2, versículo 19 diz o seguinte: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você? Ou quem vive em você ainda é aquele ser humano que a gente olha no espelho e fala: estranho? Ou tem um monstro vivendo aí dentro? Aquela criatura antiga, terrível, que assustava todo mundo. Tem muita gente que diz: não, eu sou de Jesus, mas eu quero viver na antiga vida que eu vivia. Impossível, quero lhe dizer. Impossível você ser de Jesus e ser do diabo ao mesmo tempo. Forcei um pouco aqui a palavra, mas é verdade. É impossível você pertencer, ser de Jesus e ser metade da tua vida do diabo. Ou você é de Jesus, ou você não é de Jesus. Não tem como ser de dois senhores. Se o diabo me controla através do pecado, das coisas que o pecado faz na vida do crente, que o crente faz com o pecado, quem que está controlando a minha vida? O pecado e não o Senhor. Porque quando o Senhor começa a controlar a vida do crente, ele começa a agir de maneira diferente. E existe a palavra metanoia, ela traz mudança. A maneira de pensar, a maneira de considerar as coisas, a maneira de viver. Não precisa ninguém ficar no teu pé dizendo: ô irmão, pode fazer isso não, irmão. Ô irmão, você está errado. Você vai perceber que quando existe essa experiência de estar crucificado com Cristo, o apóstolo Paulo quer dizer: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive na vida do crente, ele começa a viver de maneira diferente. Por quê? Porque Cristo começa a dar o ritmo, a lógica, a coerência, a resposta, todas as coisas para o crente. Você não precisa nem perguntar para ninguém. Você pergunta para Cristo que começou a morar na tua vida. E pergunta para Ele: Senhor, eu devo me vestir assim? Senhor, eu devo falar assim? Senhor, eu devo me comportar dessa maneira? Está certo isso? Está certo aquilo outro? E você vai descobrir que muita coisa não agrada a Deus. Não é porque alguém está fazendo a tua cabeça. Alguém um dia me disse: parabéns pastor, o senhor converteu aquele cara. Eu falei: eu não converto ninguém, eu sou a pior pessoa para converter alguém na minha vida. Porque eu não tenho a capacidade de mudar o coração da pessoa. Mas Jesus pode entrar na nossa vida e nos transformar de uma maneira sobrenatural. Eu me lembro de uma irmã que um dia ela falou assim: pastor, estou me estranhando. Eu falei: o que aconteceu, irmã? Eu estou me estranhando, pastor. Eu estou agindo de uma maneira muito esquisita. Eu falei: mas o que está acontecendo na tua maneira de viver? Estou muito estranha. Mas me explica isso. Eu falei para ela: pastor, se acontecesse uma situação dessa que aconteceu aqui, eu já tinha enfiado a mão na cara do sujeito. Eu não sei porque que eu não quebrei a cara dele. E eu falei: pois é, pode ocorrer que você está se convertendo e você ainda não se deu conta disso. Porque é tão tremendo o processo de conversão na vida da gente, irmão, que conversão não é se jogar no chão. Conversão não é nada disso. Conversão é uma coisa tão gostosa e tão sobrenatural, que quando o Cristo entra no nosso coração, nós começamos a mudar. Simplesmente Deus vai dando direção e a gente começa a agir diferente mesmo. Por quê? Porque já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Simples, não é simples?
Eu me lembro um dia que eu já vi isso várias vezes. Começo a pregar e a pessoa está nem aí, comendo mosca. De repente, para assim e começa a prestar atenção. Parece que algo vai acontecer no íntimo da pessoa. Ô pastor, o senhor falou tudo para mim, né? Eu nem sei da tua história. Cada um sabe da história que tem. Mas o Espírito Santo nos conhece. Ele entra no nosso coração. Tem hora que a gente fala as coisas que nem sabe o que está falando, porque o Espírito Santo deu inspiração. Você fala aquilo e aquilo cai no coração de uma maneira tão tremenda. E parece que aquela palavra é a palavra que mesmo transformou a minha vida, ou que vai transformar a vida de alguém. E pastor, o senhor lembra? E várias pessoas me dizem isso. Onde eu cheguei no lugar, pastor, o senhor lembra daquela palavra que o senhor me liberou? Eu falei, ó irmão, desculpa, me perdoa, mas eu não lembro não. Porque não veio da gente, sabe irmão? Vem do Espírito Santo. E quem recebeu aquela palavra gerou vida, é feliz, é abençoado, é bem-aventurado. Amém? Glória a Deus. Considerai-vos. Mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Ainda Colossenses 3,3 diz o seguinte: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O que eu tenho que fazer? Perdão, irmãos. O que eu tenho que fazer? O que eu devo fazer com a minha vida que está em Cristo agora? Devo ser honesto comigo mesmo, olhar para o espelho e falar, isso não me pertence mais. Eu tenho que ser objetivo com aquelas coisas que ainda têm me causado frustração na fé, porque a gente tem essa mania de culpar o outro. Já viu como a gente faz isso? Eu faço assim por culpa do meu marido, por meu filho, por culpa desse, por culpa daquele, mas não é culpa de ninguém. Porque eu preciso encarar a mim mesmo, olhar no espelho com honestidade e dizer, eu agora sou um filho de Deus, eu sou um cristão, tem coisa que não combina mais comigo. Amém? Eu preciso identificar quando eu estou esfriando, quando eu estou deixando de lado as coisas que são sérias e importantes. Porque de vez em quando a gente faz isso, a gente deixa as coisas de lado, começa a viver uma vida meio natural, meio carnal, meio fora da presença de Deus, e quando se dá conta, a coisa embolou de novo. Cristo estava desenrolando, Cristo estava dando uma nova vida, e de repente, eu começo a viver como vivia antigamente. Como que isso vai dar certo? Não vai. Se Cristo habita em mim, eu devo pegar tudo que não presta, colocar na presença de Deus, e dizer, Senhor, não quero mais isso para a minha vida. Me ajuda a ser liberto disso. Eu tinha um problema com música, irmão. Meus pezinhos eram assim, né? Que ele chegava, tocava uma música e já saía. É que nem aqueles irmãos que foram evangelizar no carnaval, né? Sabe dessa não? Aí o irmão que foi evangelizar no carnaval e começou, né? O sambinha, ele começou, me segura Jesus, me segura. Aí Jesus não segurou ele, porque ele estava no lugar errado, né? Você quando brinca com as coisas que são prejudiciais, você vai ter problema. Amém? Amém? Então eu tenho que ser mais rigoroso comigo. Porque com o pecado não se brinca. Amém, irmão? Sansão brincou com o pecado, perdeu a unção e acabou muito mal. Esse foi um dos exemplos de alguém que começou bem e terminou mal. A gente não brinca com o pecado. Davi brincou com o pecado, se deu mal. Já vou, eu tenho que tossir. Vamos ver se volta. Voltou. Davi fez o quê? Ficou olhando Betseba. O que Davi fez, irmãos? Davi foi um dos homens que mais teve contato e intimidade com Deus. A Bíblia diz que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E Davi, sendo um homem de Deus como ele foi,
Ele, ao invés de estar na guerra, que o lugar do crente, do servo de Deus, é estar na batalha, servindo a Deus, lutando, enfrentando demônios, expulsando demônio, curando enfermo. Lugar de crente, nascido de novo, não é em stand-by, é na batalha. Davi larga a batalha e fica em casa. Lá do palácio ele dá uma olhada e vê Betseba peladona, irmão. Imagina, qualquer homem normal ia ficar louco. Não é verdade? Eu estou falando besteira. Olhou a mulher pelada. Falei, é agora. Traz essa mulher aqui, se deita com ela, ela engravida. Davi, para poder esconder um pecado, faz outro. Pega o esposo dela, manda matar. Homem sanguinário, foi repreendido pelo profeta. E aí está o segredo do coração de Davi. Davi, quando repreendido, se quebranta, se humilha, pede perdão, clama a misericórdia de Deus. Mas ele estava, ao invés de estar batalhando, ele estava perdendo tempo. Ele não entendeu que ele não podia dar espaço para a carne. Você está compreendendo o que eu quero falar? Fica pensando que se você der espaço para a carne, depois você fica mais forte, você vai voltar no top, vai nada. Quanto mais brecha você der para a carne, quanto mais abertura para a carne que você der, você vai se complicar cada dia mais. Por isso o apóstolo Paulo disse, se considere morto para o pecado, vivo para Deus. Porque é uma questão de consideração. Se você não se considerar morto, não considerar isso, não colocar isso em pauta na sua vida diariamente, você daqui a pouco está indo embalado no pecado. E aí é onde que você vai ser prejudicado, aí é onde a sua vida vai ruir, aí é onde você vai perceber que você vai se afastar de Deus por conta do pecado. Estão me entendendo bem? Amém? Então pega tudo que não presta, joga fora. Romanos 6,13 diz, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O que Paulo está dizendo? Se apresente a Deus como alguém que pode ser usado nas mãos de Deus. Amém? Como isso, pastor? Vou ter que viver agora. Não, você vai viver como crente, nascido de novo, servo de Deus. E você se apresenta a Deus, eis-me aqui, Senhor, pode me usar. Amém? Salmo 103, versículo 1 diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ai, Jesus. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Eu tenho que andar como alguém que glorifica a Deus na sua atitude, no seu olhar, na sua fala. Isso é utópico, não, isso é conversão. Quando Jesus entra mesmo no nosso coração e nós damos espaço a Ele, o processo começa a acontecer espontaneamente. Não deixe de servir a Deus. Amém, amados? Bendize a minha alma ao Senhor. Eu quero ler aqui até o 19 de Romanos 6. Versículo 14 diz, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Estou repetindo o texto, de modo nenhum. Não sabeis vós que... E esse versículo aqui, irmão, é muito profundo. Preste bem atenção no versículo 16. E não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que se você se render ao pecado, ele vai se tornar Senhor na tua vida. Se Ele se torna Senhor na minha vida, logo Deus não é mais Senhor, porque eu não posso servir a dois senhores. Jesus disse, ou você serve a um, ou você serve ao outro.
Se eu começo a viver na vida de pecado, de novo, nas paixões da carne outra vez, o que é paixão da carne, irmão? Não vou explicar isso não, né? Você sabe tudo que a carne gosta. Se eu vou voltar a servir as paixões da carne de novo, eu estou elegendo sobre a minha vida um outro Senhor. Então até agora eu estou servindo a Deus e de repente eu estou dizendo para a minha carne, ó carne, vamos mudar de Senhor. E eu passo a servir o pecado de novo. E eu vou dizer que essa é a maior guerra que qualquer pessoa passa até amadurecer na fé. E até os que pseudo-maduros são, continuam passando por essa batalha. Mas o que é, pastor, que o senhor está dizendo? O senhor está dizendo de sexo, de pornografia, de também, mas eu estou dizendo de outras coisas mais, orgulho, arrogância, presunção, coisas que são muito sutis na vida da gente e que acabam nos afastando de Deus. A lida com o dinheiro, a lida com o sexo oposto, a lida com o meu próprio eu. E eu preciso aprender a tratar as coisas do meu ego. Você sabe por que a gente não vai mal, não vai bem muitas vezes na nossa vida, acaba indo mal? Porque não tratamos bem as partes emocionais do nosso coração. A gente vai tocando a vida de qualquer jeito. Tem conflito no casamento porque o ego prevalece. Mas por que o ego está prevalecendo, pastor? Porque falta a presença de Deus, falta tempo com Deus. Você quer ir bem na sua vida? Aprenda a ajoelhar-se e a buscar a Deus como nunca buscou. Tenha horas da presença de Deus. Ah, pastor, ainda não dou conta disso não. Tenha 15 minutos, depois passa para 20, para 30, para 40. Aí você vai descobrir um momento na sua vida que você precisa ficar mesmo na presença de Deus. Mais tempo, ter mais intimidade com Deus, ter mais relacionamento com Deus. Porque quando você não tem relacionamento com Deus, você vai ter relacionamento com o quê? Com a tua própria carne, com o que está ao teu redor. Orar não é questão de obrigação, é questão de necessidade do crente. O crente que ora pouco tem complicação na vida. O crente ora pouco, ele se complica, ele vai perdendo. Por quê? Porque a única maneira da graça de Deus manifestar-se na minha vida é quando eu oro, quando eu busco, quando eu estou em comunhão com Deus. Porque fora disso, a graça se manifesta pela palavra e pela oração. Fora disso, eu começo a expor a minha vida, o meu viver, de novo, ao controle das coisas do mundo. E logo, logo eu estou contaminado. E isso é rapidinho, irmão. É uma cultura velha e antiga. Quem se converteu aqui com 12 anos de idade? Tem alguém? Com 14 anos. 12, achei alguém. Com 14 anos. Também. A maioria, tem mais ali. A maioria não, bem mais depois de velho. Mas com 14 anos de idade a gente já acumulou um estilo de pecado, de viver no pecado violento, que tem controlado a nossa vida. Outro dia a gente conversava com os irmãos, os pais diziam assim, que para um homem ser homem, ele tinha que sair com uma prostituta. Ele tinha que ser bem malicioso, ele tinha que ser o cara. Quando criança é ensinado dentro da casa dessa maneira, e não é verdade isso. Isso era um costume antigo. Aí você se torna adulto, vive a tua vida toda com aquele conceito lá, cravado na sua mente, no seu coração. Você tinha que ser o cara. E quando Deus está dizendo não, você tem que ser um servo. Aí você tem que passar um processo de desintoxicação espiritual, de uma limpeza profunda. E você não pode vacilar com essas coisas. Porque se você vacilar com isso, você cai de novo. Porque aquilo, a senhoria da tua vida, toma a tua vida, te controla. E agora, pastor, é moleza? Isso não é para a vida toda, irmão. Quem teve problema com drogadição, vai viver em abstinência a vida toda. Você não pode brincar com isso, senão você volta de novo onde você estava. Alguém está me entendendo aqui ou não? A vida cristã, Deus começa a obra, mas Ele não
completa essa obra sozinho. A Bíblia diz, aquele que começou em vós a boa obra, aperfeiçoará até o dia do Senhor. Quer dizer, existe um processo de aperfeiçoamento, de maturidade, existe todo um caminhar na presença de Deus. Quero falar uma coisa para você, tem muita gente que não quer isso para a vida. Não, isso é demais, pastor, isso aí é muita coisa. Infelizmente tem muita gente assim. Está me avisando que acabou meu tempo. Apresentai-vos. Romanos capítulo 12. Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha bem para mim. Que é o vosso culto racional. O culto, ele, antes de ter emoção, ele tem que ser racional. O que é isso, pastor? Tem que ser intencional. Eu tenho que saber por que eu venho para a igreja. Eu não venho para a igreja para receber, eu venho para a igreja para apresentar a Deus, um culto racional, intencional, proposital a Deus. Eu vim aqui para te adorar, Senhor, mas não posso fazer isso na minha casa? Pode, claro que pode. Em tempos de pandemia descobrimos um outro culto, uma outra maneira de cultuar. Quem cultuou de verdade? Que teve gente que só ligava a televisão ou só ligava o celular e assistiu um pouco, né? O pastor estava falando lá, a gente assistiu um pouco. Não parava para cultuar. Esse é um problema do lugar que não foi preparado para aquilo. Porque quando você vem para a igreja, intencionalmente você deve vir com um propósito. Estou indo para a igreja e agora, por favor, não me incomode, eu vim cultuar a Deus. Está entendendo? Eu tenho que saber apresentar meu corpo ao Senhor, a minha vida a Ele. Eu preciso entender que a minha vida cristã, ela não pode ser de qualquer jeito. Irmãos, desses anos todos servindo a Deus, você pode me chamar de rato de igreja, e eu sou mesmo. Nunca estive bem quando estive meio longe da casa. Teve um período lá, por idos de 1900 e não sei quando antigamente, eu estava meio assim, como muito irmão fica. Depois eu vou. E eu não sei como é que você se sente se você não vai na igreja. Eu saio de férias, saindo de férias eu vou no culto à noite. Arrumo uma igreja e vou cultuar. Uma vez fui lá para Fortaleza, aí o rapaz lá que estava me transportando, o senhor também é cristão? Sou. O senhor é pastor? Eu sou. Então vamos no culto lá na nossa igreja, eu passo para pegar vocês no hotel. Eu falei, beleza. Não sei quanto tempo lá, fomos lá no culto lá. Fomos cultuar lá num lugar bem distante lá. E eu estava procurando exatamente um lugar para cultuar, porque como é que pode ficar um cristão, dar esse tempo de férias na vida? Porque tem gente que tira férias, mas tira férias de Jesus. Já viu isso, irmão? É engraçado. A gente vê hoje, fica mais fácil de ver, né? Você olha lá no Face, o irmão está de férias. Meu Deus, que terror. E o problema do final de ano, por exemplo, das festividades, é que tudo isso contribui para você se afastar de Deus. E Paulo tá nos exortando aqui. E ele é bem firme na sua exortação, não é? Paulo diz, rogo-vos, ele está dizendo, eu estou pedindo pelo amor de Deus, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é, e ele ainda não só pede, mas ele explica o que é isso. Você está entendendo essa palavra? Ele explica o que é isso, que é o vosso culto racional. É bom sentir a presença de Deus, não é?
A gente chora, se quebranta. Mas Paulo não está dizendo que é isso. Paulo está dizendo assim, intencionalmente, usando a razão, você deve cultuar a Deus. Estando bem ou não estando bem, você deve cultuar a Deus. Eu fico impressionado a quantidade de crente, quando você vai falar para ele, irmão, porque você não veio na igreja? Fala, porque não estava bem, pastor. É quando você não está bem que você vem para a igreja. É quando você está bem que você vem para a igreja. Quando você está mais ou menos, você vem para a igreja. Porque senão o diabo vai puxar o tapete. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. O cara não esfria do dia para a noite, assim. Esfriou. Não, ele vai esfriando. Ele vai deixando as coisas de Deus. Vai deixando, vai deixando. Vai deixando de cultuar a Deus racionalmente. Mas não é bom a emoção vem com isso. Mas a base de cultuar a Deus é o seu racional, sua inteligência, sua mente, seu coração. Decide buscar a Deus. Quer dizer que eu posso decidir não buscar a Deus? Claro que pode. Deus dá liberdade até para você ir para o inferno, se você quiser. Hã? Claro. Tem alguém aqui, candidato para o inferno aqui ou não? Porque muitas vezes a gente se comporta como candidato para o inferno. Porque deixamos de cultuar a Deus racionalmente. Porque a nossa decisão de deixar de vir à igreja, de deixar de vir na casa do Senhor, de deixar de ser fiel, de deixar de... É uma decisão. Decisão. Você não diz assim, eu vou resolver isso aí. Com Deus você não vai resolver isso, você resolve. Você muda. Você toma a decisão que tem que ser tomada. Amém? Amém? Por que a pessoa não se engaja, não se envolve? Porque ela decidiu não fazê-lo. Mas por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque quando você decide servir a Deus, você vai ter que deixar as coisas do mundo. É só isso. E a gente fica nesse dilema. Ou eu deixo aquilo que é do mundo, ou eu não deixo. Eu faço aquilo que é a vontade de Deus, ou eu não faço? Deixa eu lhe contar uma história rápida. O cara, quando ele quer pular a cerca, ele não pula a cerca assim. Ele planeja o pulo. Racionalmente, ele já decidiu na mente dele que ele vai trair a esposa, ou a esposa vai trair o marido. Já está decidido aqui. Então ele faz o planejamento todo, ele arma o esquema, ele vai costurando, ele vai cevando aquela presa para a coisa errada. Nós não pecamos assim, pequei. Isso é acidente de percurso. Mas tem gente que já está com aquilo sendo gerado no coração há muito tempo, já tem uma decisão interna que está levando a pessoa aquilo. Como vai ser? Como é que é o esquema? Como que eu vou bolar isso? Você está me entendendo? Porque é premeditado no coração. Servir a Deus também tem que ser uma coisa premeditada. Eu tenho que decidir que eu vou servir ao Senhor, custe o que custar, o preço que for ter que ser pago. Mesmo que eu tenha prejuízo, eu não vou deixar de servir a Deus. Eu vou caminhar na presença do Senhor, porque o mais importante na nossa vida é a salvação da nossa alma. Eu posso escutar um amém? Se isso não for prioridade na sua vida, você está todo equivocado. Que Deus nos dê esse entendimento e essa sabedoria. Se eu sou cristão, a minha postura é diferente. Você pode crer assim? Amém? Vamos ficar de pé. Isaías 6,8 diz o seguinte. Isaías 6,8. Depois que o Senhor se revela a Isaías tem uma visão. Ele está ali, numa atmosfera de glória, de presença de Deus. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Foi essa a resposta de Isaías. Quem que eu vou enviar para fazer a obra do Senhor?
Talvez você pense no seu coração, isso é a função do pastor. Eu vou dizer isso aqui para você, isso é a função de quem nasceu de novo. Amém? Irmão, é impossível você ser um cristão que vai amadurecer, que vai crescer e vai ficar sempre observando as coisas como um espectador. Olha, o diabo tem enganado gerações de crentes por toda a história da igreja. Crentes que ficam em cima do muro. Pensam que consagrar-se, que entregar-se é coisa para pastor. Isso é coisa para cristão. Mas pastor, a gente é jovem ainda, tem que viver o mundo. Depois a gente vai para a igreja. Se o Senhor te chamou, não importa com que idade você foi chamado, você deve se voltar para Ele e dizer: eis-me aqui, Senhor, pode me usar. O problema é que a gente acha que Deus não quer nos usar. Mas Deus quer te usar. Poderosamente Deus quer te usar. Mas eu sou tão jovem, pastor. Jovem é bom que dá. É que nem a vela, né? Você põe a vela, ela vai queimando, 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 uma hora acaba. Mas o jovem tem muita vela para queimar. Estou dizendo dele mesmo, tá, irmão? Vai pensar que eu estou falando bobagem aqui, não. Quanto mais jovem, mais tempo para servir a Deus, mais tempo para crescer. Você vai chegar na idade da gente, vai dizer assim: puxa, como eu servi a Deus tantos anos. Como eu ganhei almas, como eu produzi para o Senhor. Porque essa deve ser a postura do cristão. O cristão deve ser um ganhador de almas. É impossível ser um cristão saudável sem ser um cristão ganhador de almas. Que pregue a palavra, que anuncie a palavra. Pastor, estou mal conseguindo voltar para a igreja. O senhor está falando de ganhar almas? Exatamente, você chegou nesse estado porque você deixou de ganhar almas. Que Deus nos ajude. Amém? Feche os seus olhos. Põe a mão na altura do teu coração. Se essa oração fizer sentido para você, tá bom. Diga assim: Senhor Jesus, o Senhor me conhece. O Senhor sabe onde tenho que melhorar como cristão. Me ajuda, Senhor. Eu quero ver o velho homem crucificado. Eu quero viver a experiência de me considerar morto para o pecado, mas vivo para Deus. Eu ofereço agora, Senhor, a minha vida ao Senhor. E eu não quero ser empurrado. Eu não quero ser pressionado a estar no teu altar. Livre e espontaneamente, eu me ofereço como sacrifício vivo no teu altar, Senhor. Toma minha vida e me ajuda, Senhor, a ser um cristão autêntico e verdadeiro. Ainda com a mão no teu coração, eu quero orar por você. Toma a vida dos meus irmãos, a minha vida. Toma diante do Senhor. Coloca as tuas mãos sobre nós, Senhor. Que a tua graça nos alcance. E que esta noite saiamos daqui compreendendo um pouco mais sobre a nossa salvação. Se manifeste, Senhor. Abençoe a vida do meu irmão e da minha irmã de uma maneira sobrenatural. Vem sobre nós. Que esta consciência de viver o Evangelho de uma maneira plena venha sobre nós com poder e autoridade. Usa o meu irmão, usa a minha irmã abundantemente, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.